Olá pessoal, hoje eu vou relatar uma experiência que eu obtive há muito tempo relacionada então com a exoprojeção, porém com alguma ressalva. Na minha opinião, que passei pela experiência, eu vejo também muita similaridade com a clarividência extrafísica e também com a expansão da consciência. Porém, o pessoal lá do IIPC, eu enviei a experiência para eles, eles consideraram como sendo uma exoprojeção. De fato, se considerarmos dois pontos, uma, estar fora do corpo, outra, ter uma percepção fora do planeta Terra, minha experiência então seria classificada como exoprojeção. Então, após a vinheta, irei comentá-la. Então eu puxei essa experiência no meu diário projetivo, que eu faço digitalmente, e lembrei aqui que é uma experiência de número 20, que foi realizada em 27 de outubro de 2003. Então foi uma experiência bem antiga, logo no início de minhas projeções involuntárias, e eu anotei aqui que foi uma das mais conscientes que eu obtive, né? E ficou marcado de modo que eu lembro perfeitamente, ainda depois de tantos anos, o ocorrido. Naquele dia, eu fui me deitar cedo, eu nem estava pensando em projeção astral, eu era estagiário de uma empresa na área de TI, né? E durante a noite, após adormecer o corpo físico, eu estava deitado de barriga para cima, né? Então aconteceu de eu me projetar assim e me destacar do corpo físico flutuando acima dele, vamos dizer assim, meio metro, né? Olhando para o teto, né? Eu saí então dessa maneira assim. No meu ângulo de visão eu via o teto do meu quarto, mas do ponto de vista extrafísico. Para minha surpresa, o teto do meu quarto desapareceu e no lugar do teto surgiu o espaço sideral. Eu fiquei extasiado com aquela imagem, com muitas estrelas de tamanhos variados, algumas mais azuladas, outras mais avermelhadas, formando uma visão assim incrível do cosmo, do espaço sideral. E eu fui observando e eu observei então uma nuvem, uma espécie de nuvem estelar que depois, estudando astronomia, né, eu vinha a saber que são nebulosas. Então era esbranquiçado e eu fui subindo em direção a essa nebulosa. Então eu me sentia literalmente no espaço, porque aquela visão se ampliou. E nesse momento a minha concentração ficou muito clara, eu fiquei muito focado, silenciou a minha mente num estado assim meditativo que eu nunca mais consegui atingir. E nesse momento que eu penso ter vivenciado aí alguma espécie de expansão da consciência, porque eu nunca tive uma clareza mental tão grande, né? E então eu percebi um pensamento que era dos meus amparadores, do amparador que estava ali, que então eu me sentia assim, guiado, né, nessa experiência. Não foi algo provocado por mim ou vivenciado sozinho apenas com minha capacidade. Eu não tenho capacidade de ter uma experiência deste nível. Eu tive aí então a sensação de estar sendo patrocinado nessa vivência. Então foi uma experiência muito interessante. Infelizmente, naquele momento, no plano físico, começou a ventar muito, porque aquela noite ia chover, né? Então, minha cama era justamente embaixo da janela, e a janela então começou a vibrar e surgir aquele som que começou a atrapalhar essa experiência, né? Esse som acabou me tracionando de volta para o corpo. Então eu acordei às 4 horas da madrugada, numa consciência contínua, sem lapso, ou seja, desde o desprendimento até o retorno, foi totalmente lúcido, não teve perda de memória.
E eu acordei assim, e até relato isso, eu fiquei assim paralisado, sem ação, porque foi algo que nunca eu ia imaginar que ia ocorrer comigo, né? Então, eu comento depois mais para o fim aqui, que em outros anos, estudando mais para frente astronomia, eu descobri que conforme a idade da estrela, a distância, é a coloração dela, né? Então, o tamanho dela, tudo isso influencia. Mas naquela época que eu vivenciei essa experiência, eu nem sabia que estrela poderia ter cores diferentes, eu não tinha essa noção, né? A própria noção de nebulosa. Então, os meus estudos de astronomia vieram a comprovar o que eu visualizei claramente, assim, de maneira limpa, sem nenhuma nebulosidade visual ou de consciência, sem nenhum onirismo. E foi uma visão clara do universo. E também, no momento que eu me elevei em direção a essa nebulosa, eu me senti também extrafisicamente em contato com esse maravilhoso universo, né? Foi uma experiência muito interessante, muito bacana. Infelizmente foi única, né? Não tive outra experiência como essa. Eu comento também que eu fiquei muito emocionado depois que eu acordei, né? Não acreditava, né, que iria ter essa experiência desse nível. Então, apesar de ter sido curto o momento vivenciado por essa experiência, algo como, vamos supor, 20 minutos, né? Numa sequência assim, se a gente for comparar com o nosso tempo. Mas foi muito bem aproveitado, né? E eu pude perceber essa voz mental, essa ideia mental dos amparadores, né? Estar patrocinando isso para mim, o que era uma espécie, eu entendi como uma espécie de incentivo para mim, para que eu possa continuar nesse caminho, né? Nesse estudo projetivo, né? Foi uma experiência muito bacana e foi muito legal aqui também relatá-la em vídeo. Eu agradeço então a atenção de todos.